dia. Gente, hoje a nossa entrevista é sobre um assunto que salva milhões de vidas todos os anos e mesmo assim ainda enfrenta a resistência, que é a vacinação. Nos últimos anos, com a desinformação circulando com força nas redes sociais, muita gente tem deixado de se vacinar ou pior, de levar os filhos para tomar vacina. Isso abre espaço para o retorno de doenças que estavam controladas ou até erradicadas no país. E para esclarecer dúvidas e reforçar a importância da imunização, nós estamos recebendo aqui a médica infectologista a doutora Heloísa Liberatori de Maiel, da Secretaria de Saúde de Araçatuba. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Doutora, fala pra gente, antes de qualquer outra coisa, por que parece óbvio a gente falar isso, mas não existe óbvio, né? Por que a vacinação é tão importante não só para a pessoa que recebe a vacina, mas para todo mundo? A vacinação é um ato de autocuidado, mas também de cuidado coletivo, né? De amor com o próximo também. A gente entende que para a vacina funcionar, ela precisa ser administrada numa grande parte da população. Quando a gente consegue ter essa cobertura vacinal, então, vacinar pelo menos, hoje a gente fala em 95% da população, a gente consegue então proteger a si mesmo, mas também protege aqueles que eventualmente não podem ser imunizados por algum motivo, ou porque não tem faixa etária, protege aqueles que são imunossuprimidos, então a gente consegue proteger também aqueles que não podem ser vacinados. É isso que a gente chama de proteger quem está ao nosso redor, né? Exatamente. No caso dos bebezinhos, que muitas vezes não podem tomar certos tipos de vacina, se os pais ou quem convive com ele está vacinado, diminui a chance dele contrair aquela doença. Perfeito. Isso se aplica para os bebês e se aplica também para os idosos. Então, existem vacinas que não podem ser aplicadas em idosos. E daí, então, quando as pessoas naquele domicílio, naquela comunidade se vacinam, na sua maioria, a gente consegue diminuir a circulação daquele agente, do vírus, por exemplo, e com isso acaba protegendo também aqueles que não podem ser imunizados. Doutor, e tem doenças que são preocupantes hoje porque a gente tem risco de retorno delas por causa da baixa adesão de vacina. Quais são elas? Na verdade, várias, né? A gente tem várias doenças que podem voltar a circular. Hoje existe uma preocupação maior com relação ao sarampo. Nós tivemos sarampo aqui em Araçatuba em 2019, 2020, se não me engano, e depois já não mais, mas a gente tem esse risco iminente da retomada do sarampo e da poliomielite, que é sempre uma preocupação. E a polio era uma doença que já estava erradicada no país, né? A polio está erradicada no país, mas é sempre uma preocupação dada a cobertura vacinal. Então, como eu disse, a gente precisa ter uma cobertura vacinal, uma população vacinada em porcentagem mínima para que a gente, de fato, se mantenha em segurança. Doutora, e por causa da Covid, muita gente dizia, mas essa vacina ela ainda não tem o tempo de estudo necessário, pela confiança e tudo mais. Aí a gente percebe que as pessoas elas entram em contradição quando elas deixam de tomar vacinas que já existem há décadas, que a gente sabe da eficácia delas. Então, qual que seria a desculpa? Nenhuma no caso, né? Primeiro a gente precisa desmistificar um pouco esse dizer de que, olha, foi descoberto muito rápido. A ciência, ela avança a passos largos, então todo o mecanismo que tinha para se criar uma vacina há 20 anos atrás, hoje já é diferente, a gente já conhece mais os mecanismos de produção. E por isso, claro que não para todos os agentes, mas hoje tudo avança mais rápido. Então a gente precisa desmistificar isso de que porque foi feito rápido tem qualidade inferior. Então isso não é uma justificativa para não se vacinar. E pior ainda é aquilo que a gente já sabe, já se vacinava de criança e hoje teria que fazer dose de reforço e acaba não fazendo, se colocando em risco. Então não existe... a meu ver, um motivo razoável para não se vacinar. A gente só tem benefícios. As crianças, principalmente, que têm uma imunidade mais baixa, elas têm um calendário de vacinação maior, principalmente nos primeiros anos de vida. E a gente vê que isso tem caído bastante ao longo dos anos, né? É importante para os pais entenderem isso. Dá um exemplo para quem está ouvindo a gente, doutora, para entender a gravidade de doenças que as vacinas, que são ali necessárias no começo, a criança que
toma aquela vacina, ela vai evitar ter quadros mais graves? Existem tipos diferentes de vacinas e muitas vacinas nos protegem para a vida toda. Então, daí a importância de vacinar logo criança para que a gente não entre em contato com aquele agente ainda na infância, quando muitas vezes a nossa imunidade ainda é mais baixa. Então, a gente sabe que várias doenças infecto-contagiosas, nos seus extremos de idade, têm gravidade maior. Vamos falar, por exemplo, de coisas do nosso dia a dia, influenza. A gente sabe que o risco de uma criança, de um bebê e de um idoso morrer por influenza é muito maior do que na população geral. Então, existem duas finalidades para a gente se vacinar logo na infância. A primeira é que, de fato, a nossa imunidade ela pode ser mais débil, mais frágil, nos extremos de idade. E a segunda é o entendimento de que algumas vacinas elas nos protegem por toda a vida. Então, é importante começar logo na infância para a gente seguir seguro. Então, esse é uma grande obrigação, mas também é um grande presente que os pais fazem quando eles vacinam a criança e asseguram uma proteção que vai para a vida toda. Doutora, recentemente o meu filho ficou resfriado, eu levei a pediatra e a primeira pergunta que ela fez é se ele tinha tomado a vacina contra a influenza e ele estava vacinado. E aí ela falou assim, menina, Suelen, eu estou atendendo muitos casos de crianças até maiores que estão com pneumonia porque elas não tomaram a vacina. No caso do meu filho, ele tinha tomado a vacina, estava um pouco doentinho. Existe também uma crença de que todas as vacinas, elas evitam totalmente as doenças. E tem as vacinas, principalmente relacionadas a problemas respiratórios, que elas não vão evitar que a gente contraia a doença, mas elas vão evitar que a gente contraia a doença de uma forma mais grave. É sobre isso, né, doutora? Exatamente. Então, a gente tem um primeiro objetivo inicial, vamos dizer assim, que o principal objetivo é fazer com que, se a pessoa se infectar, que ela tenha manifestações mais brandas. E a gente tem outros desejos que se ampliam a partir disso, que seria diminuir a circulação daquele agente, portanto, diminuir o risco da pessoa se infectar, mas para isso a gente tem que ter muitas pessoas vacinadas, e daí aquele cuidado que a gente diz de a vacina serve para mim, mas também para os outros, né? E por fim, lá no final, depois de muito tempo de uma cobertura vacinal ampla, de muitas pessoas vacinadas por muitos anos, o nosso objetivo é que esse vírus eventualmente, ou esse agente, seja lá qual for, ele deixe de circular e, portanto, a doença possa eventualmente ser erradicada, como é o caso da polio no Brasil, por exemplo. Que é uma doença que não sofre tantas mutações como o vírus da gripe, né, por exemplo. Exatamente. E aí, falando sobre essa questão da proteção, que pode ser parcial, ainda assim ela é muito valiosa, ela é muito preciosa, né? Como eu disse, a gente, por exemplo, nos extremos de idade, tem maior risco, falando de influenza, de evoluir para formas graves, necessidade de internação. E a gente sabe que um simples quadro viral, ele pode cursar com uma infecção bacteriana após, uma infecção bacteriana secundária, que no caso seria a pneumonia. Então, a vacina ela traz vários benefícios no sentido de proteção. Isso acontece até com a vacina da gripe, que muita gente toma e fala assim, eu tomei a vacina da gripe, mesmo assim eu fiquei gripado. Sim, ficou gripado, mas com certeza evitou que esse quadro fosse muito mais grave, né? Primeiro é importante diferenciar o que é gripe e o que é resfriado, né? Porque às vezes a pessoa fala, fiquei gripado, mas o que ela teve foi outro vírus respiratório e que possivelmente não traga tanto malefício, né? Então, a primeira coisa é diferenciar o que é uma gripe que é causada pela influenza do que é um resfriado que pode ser causado por vários outros vírus. A segunda coisa é que, às vezes, a gente sabe que a pessoa, às vezes, vacina num período em que já está circulando o vírus, às vezes ela já está com o vírus incubado em si, toma a vacina, mas aí já é tarde, não deu tempo ainda de criar anticorpos e ela acaba se infectando e adoecendo. Doutora, é isso que eu ia perguntar agora. Geralmente tem uma janela ali de tempo para o organismo criar os anticorpos. Não é só tomei a vacina, a partir do momento que eu tomei a vacina, naquele minuto eu já estou protegida, né? Exatamente. Isso é variável de vacina para vacina, mas é importante a gente entender que se eu tomar a vacina hoje,
eu não estou protegida a partir de hoje, né? Em geral, a gente dá um tempo aí de 2 semanas a 1 mês. E tem as vacinas que têm mais doses, são necessárias também. Exatamente. Tem vacinas que são necessárias várias doses. Por exemplo, a gente fala da vacina da dengue, outras vacinas que são necessárias doses de reforço. Então, que a gente vai fazendo, por exemplo, a vacina do tétano, que a gente faz a cada 10 anos. E daí mais um lembrete, né? Então, a gente fala muito de vacina em criança, mas o adulto tem o seu calendário vacinal também, porque muitas vezes precisa dessas doses de reforço. A febre amarela é uma vez só ou não? A febre amarela na fase adulta é uma vez só. Tomou uma vez, já está protegido também. Exatamente. No passado, a gente falava a cada 10 anos, né? Depois, isso foi mudando, as novas evidências foram surgindo aí. E hoje a gente tem o entendimento de que tomando uma vez só, a pessoa já está protegida. A hepatite B são 3 doses para adulto? São 3 doses. E também uma vez só? Para pessoas não imunossuprimidas, são 3 doses uma vez só. Doutora, no caso da vacina da dengue que a senhora estava falando, é uma vacina que ela está disponível para crianças, né, de 10 a 14 anos e ainda assim ela tem uma procura muito baixa. Por que essa faixa etária foi escolhida para vacinação? Os adolescentes, crianças e adolescentes, eles podem contrair uma forma mais grave da doença? Na verdade, a gente tem que ter um corte para iniciar a vacinação, né? A gente sabe que tem outras pessoas que também têm um risco maior de evoluírem para a forma grave, mas o que se espera é que as crianças nessa faixa etária ainda não tenham adquirido a dengue por várias vezes, como pode se imaginar. Então, diferentemente do adulto, o benefício talvez seja maior, lembrando que a vacina na rede privada ela pode ser ampliada aí para até 59 anos. E ela é caríssima. Então, Ela quem tiver oportunidade... Ela estava em falta, eu não sei como está agora, mas durante a nossa epidemia de dengue, ela estava em falta. Ela custa muito caro mesmo, essa vacina, mas ela estava em falta. Então, mesmo que você tivesse dinheiro e quisesse tomar, você não encontrava ela na rede particular. Então, é importante que os pais se conscientizem de levar os filhos para tomar essa vacina. A gente está aí na possibilidade de ter talvez uma nova epidemia de dengue também. O índice de infestação, a gente deu essa notícia ontem aqui que a prefeitura divulgou, ainda está alto a infestação do mosquito e a gente nem começou o verão direito ainda e a chuva. Então é importante que os pais se conscientizem disso agora, né? A dengue é uma realidade imposta na nossa região, nosso município e na nossa região. E a gente viveu um quadro muito importante, né, muito grave de dengue no último ano, inclusive com vários óbitos, né? Então, parece que existe uma dificuldade talvez de entendimento ou de percepção da realidade, mas a realidade é essa, muitas pessoas adoecem. Mais de 10 mil casos esse ano e 10 mortes. Exatamente, e várias pessoas morrem por causa dessa doença. Então, a gente está falando de um insumo que está gratuito na rede. Então, o pai, a mãe, o responsável que tem seu filho aí de 10 a 14 anos, aproveite o momento para vacinar a sua criança, porque a dengue ela vai continuar existindo no nosso município. A gente teve um período grave, mas ela não vai embora. Então, é importante que haja essa responsabilidade. Doutora, outra vacina também que é voltada para adolescentes e aí também não tem uma procura como deveria, não atinge ali a meta, é a vacinação contra o HPV, que é para adolescentes também. Está tendo a chamada agora ação de resgate, né, para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram contra o HPV. Por que essa vacina é tão importante para essa faixa etária? Essa vacina ela é essencial, principalmente para as pessoas. Na verdade, todos podem se beneficiar, mas principalmente para as pessoas que ainda não iniciaram a sua vida sexual. Então, ela é muito importante para prevenir o câncer, né? A gente fala muito em câncer de colo de útero, a gente pode falar também em câncer de pênis, né? Mas aqui chama muita atenção que a vacina, houve uma rejeição inicialmente para essa vacina por alguns motivos esses que são equivocados, né? Não, meu filho não iniciou a vida sexual, eu não vou vacinar. É o contrário, é justamente porque ainda não iniciou que a gente tem que prepará-lo para a vida adulta. Então, essa transição ela é muito importante.
O jovem, né, o pré-adolescente e adolescente, ele precisa ser preparado para a vida adulta de várias formas. E uma delas é cuidando da sua saúde. Então é muito importante que essa população seja vacinada para prevenir lá na frente o câncer, principalmente de colo uterino, mas outros tipos de câncer também. Ou seja, doutor, o ideal é que a pessoa vá com os documentos, documento com foto, no posto de saúde, a UBS mais próxima, vai com a família, com os filhos, leva tudo e fala o que eu preciso fazer aqui para colocar em dia. Exatamente. E se você não tem carteirinha de vacinação, não tem problema. Vá até a unidade de saúde mais próxima da sua residência e leve lá um documento seu com foto. Isso já é o suficiente para a vacinadora entrar nos registros para ver o que é que você precisa vacinar conforme o teu histórico vacinal que conste no sistema e conforme a tua faixa etária. Então, essa é uma oportunidade para todos, para as crianças, para os adolescentes, mas também para os adultos e idosos. Compareça na unidade de saúde, seja na campanha, seja qualquer outro dia, para atualizar sua vacinação, ainda que não tenha carteirinha de vacinação. No sábado, agora, dia 18 de outubro, vai ter o dia D da vacinação, vai ser um mutirão. Todas as UBSs da cidade estarão abertas se não me engano, das 8 às 5 da tarde, é isso, né? Das 7 às 17. Das 7 às 17, perdão, uma hora antes até, ó, das 7 às 17, quem fala que no dia a dia é muito corrido, que não tem tempo, vai ao sábado. Lembrando, doutora, que se a vacina está ali disponível, é porque ela é segura. Exatamente, ninguém colocaria, a ideia não é colocar ninguém em risco, mas pelo contrário, é salvar as pessoas através da prevenção. Depois que a gente já está doente, é claro que medidas podem ser tomadas, mas muitas vezes isso pode ser tarde. Então a ideia é a gente trabalhar com prevenção e com segurança. Doutora, e quem tiver dúvida, assim, eu tenho várias vacinas para colocar em dia. Cada UBS tem o seu especialista ali na vacina que vai orientar, porque nem todas as vacinas podem ser tomadas todas de uma vez, né? Então, o profissional, ele vai orientar qual é a prioridade, qual o intervalo entre elas, todas essas informações, quem tiver interesse vai conseguir ali em cada UBS. Com certeza, as vacinadoras, elas estão preparadas para isso, e a ideia é que a pessoa vá, ainda que ela não tenha certeza, acho que não tomei a vacina do tétano, por exemplo. Vá até a unidade e se certifique. Muito bom, doutora. Nós conversamos com a doutora Heloísa de Mael, ela é médica infectologista da Secretaria de Saúde de Araçatuba. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, reforçando que vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes para proteger a saúde. O Jornal da Manhã fica por aqui.